Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com relações métricas dentro do triângulo retângulo. Então, primeiro vamos entender o tema. Métricas vem de medidas, então a gente vai estudar as medidas do triângulo retângulo. Até agora a gente conhece 3 medidas, que é a hipotenusa, que é a medida que está do lado contrário de 90 graus, e os 2 catetos, que seriam os outros 2 lados do triângulo. Mas Pitágoras conseguiu ir além disso e conseguiu perceber que o triângulo ele não tem 3 medidas, mas sim 6 medidas. Na verdade, ele tem a base, que é a hipotenusa. Ele tem os 2 catetos, que são as suas laterais. E ele tem a sua altura, porque a altura do triângulo sempre é uma linha vertical, uma linha em pé. E às vezes essa linha vertical não aparece claramente no triângulo, só se ele tiver com ângulo de 90 graus no canto, deitadinho assim. Senão, se ele está assim, a altura não aparece, porque a altura é uma linha que sai do ângulo de 90 graus e vai até a sua base. E quando ele traça a altura de um triângulo de 90 graus, ele percebe que o triângulo desenvolve mais outras 2 medidas, que são as suas projeções. O que seriam as suas projeções? Seriam a sombra dos catetos. Quando eu falo em sombra, todo mundo sabe, a sombra ela é projetada no chão. Então, como os catetos são as linhas diagonais, automaticamente, quando essas linhas recebem uma claridade, elas vão projetar uma sombra que vai cair lá no chão. E quando ela cai no chão, ela cai em cima da hipotenusa. A altura divide a hipotenusa no meio e automaticamente ela determina, ela separa as 2 sombras, uma do cateto B e outra do cateto C. Para facilitar o que a prof está falando para vocês, a prof vai abrir uma tela aqui, onde aparece essa ideia do que eu estou falando para vocês sobre as partes do triângulo. Vamos dar uma olhada no que seria isso. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá aí a imagem. Essa seria a imagem de um triângulo retângulo, tá? A imagem do triângulo retângulo, ela aparece aqui em cima o ângulo de 90 graus. Estão vendo? Do lado contrário do ângulo de 90 graus, nós temos a linha maior do triângulo, que é chamado de hipotenusa, que é representado pela letra A. Aí nós temos o cateto B e o cateto C, que são as suas 2 laterais. 3 novos conhecimentos que a gente está acrescentando. A altura desse triângulo, que é uma linha que vem do ângulo de 90 graus até a sua hipotenusa. Sempre a altura vai ser a linha vertical. E as sombras dos catetos, que a gente chama de M e de N. Ó, a sombra dessa linha B, dessa linha diagonal aqui, do triângulo, cai sobre a hipotenusa aqui embaixo. E a sombra dessa linha C, do cateto C, cai sobre a hipotenusa aqui embaixo. Em ordem alfabética, ó, B, C, M, N. O B sempre vai acompanhar a letra M, eles estão ligados, porque o M é a sombra do cateto B. E o N sempre vai acompanhar a letra C, porque ele é a sombra do cateto C. Com esses 6 componentes que estão aqui, Pitágoras conseguiu desenvolver outras fórmulas fundamentais além da teorema de Pitágoras, que era a fórmula do A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, Pitágoras conseguiu admitir novas fórmulas. As fórmulas seriam essas aqui. Fórmulas de relações métricas, ou seja, relações significa como que eu relaciono os componentes matemáticos do triângulo para perceber o valor deles. Então, Pitágoras, a principal fórmula de Pitágoras é aqui embaixo. Ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Só que agora eu não tenho mais só a hipotenusa. Eu tenho as sombras, né? Eu tenho os catetos, eu tenho a altura. Então, ele elaborou outras fórmulas que permitissem que a gente descobrisse qualquer medida do triângulo que eu desejar. Então, por exemplo, aqui, ó, uma das fórmulas, ele percebeu que a hipotenusa tem o tamanho da sombra do M com N. Isso é muito lógico,
Porque lá na imagem do triângulo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó, vamos fazer aqui só para a gente retomar aquela ideia lá do triângulo. É uma coisa bem básica aqui, mas só para a gente conseguir comparar os dois, tá? Aqui seria o ângulo de 90 graus, aqui eu teria minha altura. Então, quem que a gente tem aqui igual a gente estava trabalhando lá? Aqui seria o B. Peraí um pouquinho. Aqui seria o C. Aqui embaixo seria o A. Nessa linha aqui, sempre acompanhando a projeção do B, eu tenho M. Sempre acompanhando a projeção do C, eu tenho N. E a linha vertical, que não é bem vertical a minha, seria o H. Eu consigo, através dessa imagem, compreender essas relações aqui. Ó. O que Pitágoras diz, por exemplo? Ó, que o A vai ser a soma do M com o N. Se o A é essa linha inteira, que é a hipotenusa, é lógico que se eu juntar o pedaço do M com o pedaço do N, ou seja, a sombra dos dois vai dar o valor do A. Fala, Leonardo. Quer falar, Léo? Pro vai continuar. Qualquer coisa, dá um toque. Ô, prof, você Oi. consegue mandar um novo link pro Luke, porque ele não tá conseguindo entrar na reunião do Zoom. Na verdade, o link ele tá lá no grupo, Léo. Ele Sim, tentar... mas ele tá tentando entrar e não consegue. Pode ser que seja a internet, porque se eu mandar um novo link, ele vai vir em outra reunião daí. Teria que ser o mesmo link para entrar. Tá? Para ele tentar lá, para tentar mais um pouquinho, senão a gente tenta retomar daí, tá bom? Tá bom. Então, olha só. O A é a soma do M com o N. Outra fórmula que ele relacionou, a altura. A altura ao quadrado, que é essa linha aqui, vai ter o mesmo tamanho que a multiplicação das suas sombras, do M e do N. Por quê? Quanto mais alto o triângulo, maior a sua base. Quanto mais baixo o triângulo, menor a sua base. Automaticamente, a relação entre a altura e a base, ela vai existir. Então, quando existe essa relação entre altura e base, eu aplico essa fórmula aqui, ó. H é igual a M mais N. A Pro depois já vai mostrar como é que se aplica, eu só estou mais ou menos mostrando as fórmulas, tá? A relação entre o cateto C, o M e o A. Ou seja, veja bem, o cateto ao quadrado tem o mesmo tamanho que a sombra dele multiplicado pela hipotenusa. Se isso vale para o C, vale para o B. O cateto ao quadrado tem o mesmo tamanho que a sua sombra relacionado com a sua hipotenusa. Esse sinal de igual que está aqui no meio, fala, Sofia. Ali na tabelinha, tá B ao quadrado é igual a A vezes N. Não seria A vezes M? Vou te explicar o que que é. Já vou te explicar, mas eu já arrumo depois para vocês, tá? Eu peguei essa tabelinha e numa relação que eu peguei lá, estava o B com o N. Mas vocês vão ver na postura de vocês que é sempre o B com o M. Eu arrumei no triângulo que eu mostrei antes para vocês, esqueci de arrumar na tabelinha. Mas é o B com M e o C com M. A Pro já arruma depois, tá? Obrigada pela observação. Eu arrumei no desenho e não arrumei na tabela. Então, assim, ó. Essas relações aqui, com esse sinal de igual que está aqui no meio, esse igual significa que esse lado de cá tem a mesma medida que o lado de cá. Como eles têm a mesma medida, digamos assim, é por isso que eles falam que são relações métricas, métricas de medidas e relações por quê? Porque eles encontraram maneira, ó, semana passada a gente provou que A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Essa semana a gente vai comprovar essas outras relações aqui, que a hipotenusa tem o mesmo tamanho que a soma das suas projeções, que a altura tem o mesmo tamanho que as projeções multiplicadas, que os catetos elevados ao quadrado têm o mesmo tamanho que a hipotenusa multiplicada pela sua sombra, e que quando eu trabalhar base vezes altura, tem o mesmo tamanho que os catetos multiplicados. Isso é bem lógico, porque ó, aumenta a altura, aumenta a base. Automaticamente os catetos também vão ter que aumentar. Então, o que a gente vai fazer agora? A Pro vai fechar essa tela e vai abrir uma de cálculo, para que eu possa mostrar para vocês como que eu aplico essas relações aqui, tá? Vamos ver então aqui, a Pro vai compartilhar um quadro com vocês. Vamos lá.
Agora a gente vai partir para a parte de cálculo. Vou fazer um desenho lindo e maravilhoso para vocês, né? Vamos tentar, o prof vai desenhar um triângulo. Automaticamente vocês sabem que eu vou trabalhar sempre com triângulos retângulos, tá? Nesse caso de triângulos retângulos, quando eu inicio uma atividade, eu preciso ter bem claro aonde está a hipotenusa, aonde estão os catetos, a altura, a sombra. Por que eu preciso ter bem claro cada um? Porque dessa forma eu vou saber como que eu vou aplicar as minhas fórmulas, tá? Eu vou fazer aqui então, ó, eu vou escrever as fórmulas aqui para a gente ter bem clara essa atividade. Então, A ao quadrado, que é a nossa principal fórmula, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Fórmula de Pitágoras, a primeira que a gente aprendeu. Fórmula dos catetos. B ao quadrado é igual a vezes M. Já arrumei, tá, Sofia? C ao quadrado é igual a vezes N. Opa. Próxima fórmula. A vezes H, que seria a altura vezes a hipotenusa, é igual à multiplicação dos catetos. A é igual a M mais N. Deixa eu ver se está faltando alguma fórmula. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro dessa fórmula do A, que é igual a M mais N, eu consigo elaborar para vocês mais uma fórmula, tá? Na verdade, essa fórmula que a prof vai colocar para vocês, ela não vai aparecer no contexto da apostila de vocês, tá? Mas olha só como é possível pensar assim também, quer ver, ó? Eu vou abrir aqui para vocês essas duas situações aqui para vocês perceberem que vai facilitar a vida de vocês. Eu posso pensar também no oposto do que está escrito aqui. O que seria o oposto? Eu posso pensar que M é igual a A menos N, prova real. Se a adição da hipotenusa, se eu quiser uma das sombras, eu também posso pensar a hipotenusa extraído dela. Isso vale tanto para o M, quanto vale para o N. Ó. Eu posso imaginar que o N é igual a A menos N. Essa fórmula não vai aparecer na apostila de vocês, mas ela é uma fórmula lógica, tá? É uma situação clara que a gente vai trabalhar na prática do dia a dia. E aqui está faltando uma última fórmula, que é a fórmula da altura, que é H ao quadrado, que é igual a M vezes N. Seguinte, professora, tem que decorar essas fórmulas? Não, não precisa decorá-las. Você precisa saber aplicar essas fórmulas. Como que eu escolho uma fórmula para trabalhar, professora? Por exemplo, se eu quiser descobrir o B, o valor do cateto B, eu tenho 1, 2 fórmulas, 3 para descobrir o B. Eu tenho essa aqui onde está o B, essa onde está o B e essa onde está o B. Eu não preciso necessariamente, quando eu quero descobrir uma letra, que essa letra esteja na frente da fórmula. Eu preciso que ela esteja na fórmula. Eu posso descobrir o B por essa fórmula, só que para descobrir o B aqui eu preciso ter o valor do A e do C. Eu posso descobrir o B por essa fórmula, mas aqui eu preciso ter o valor do A e do M. E eu posso descobrir o B por essa fórmula, mas aqui eu preciso ter o valor do A, do H e do C. Então, na verdade, por essas fórmulas eu posso descobrir qualquer letra, desde que eu tenha os outros componentes. Observem o quanto que a hipotenusa é importante, que somente nessa fórmula que a hipotenusa não aparece. No restante, eu vou precisar sempre do valor da hipotenusa. Então, eu vou colocar valores no meu triângulo, tá? E a gente vai tentar resolver uma situação para entender como que funciona essa relação de relações métricas, tá? Para trabalhar com essas medidas. Deixa eu ver. Vou botar o A aqui. Aqui eu vou botar um 8. E aqui eu vou botar um H. Tá. Olhando para esse triângulo, quantas contas eu vou precisar fazer a princípio aqui? 3 contas. Cada letra é uma conta, tá?
Eu vou ter que fazer uma conta para o C, uma conta para o H e uma conta para o A. 3 contas. Eu só preciso tentar descobrir por qual dessas letras que eu preciso começar. Olha bem, se eu quisesse começar pelo H, não dava. Porque eu não tenho H, eu tenho M, mas eu não tenho N. Eu tenho que aplicar uma fórmula onde a única letra que eu não sei é a que eu quero descobrir. Se eu quisesse começar pelo C, não dava, porque olha, eu não tenho C e não tenho N. Aqui tem o C, mas eu não tenho o B, o B e o H, mas tenho o A. Então, o ideal é começar pelo A. Qual dessas fórmulas que tem o A que eu devo começar aplicando? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Seria a de Pitágoras que a gente usou semana passada? Não seria B ao quadrado igual a vezes M? Correto, Sofia. Porque, olha só, a Sofia acertou a fórmula. Por quê? Eu quero o A, só que eu tenho o valor. Vamos pontuar isso aqui, já que a Sofia falou ali. Eu vou puxar aqui, mas eu acho que vai dar para aparecer. Se ficar em cima, eu puxo mais para trás. Deixa eu puxar isso aqui mais para trás. Ó, o B é o 12 e o M, isso é o ideal antes de a gente começar, determinar quem eu tenho. E o M é o 8. Se eu tenho o B e o M, eu tenho que procurar uma fórmula onde aparece o B e o M. Opa, o B está aqui, o M está aqui. A letra que eu quero é o A. É isso aí. Então, vamos começar aplicando essa fórmula. B ao quadrado é igual a A vezes M. No caso, B é 12, então eu vou fazer 12 ao quadrado, é igual o A, que eu não sei, vezes o M, que é o 8. 12 vezes 12, 144. E 8 vezes A dá 8A. Se eu dividir o 144 pelo 8, né, porque aqui nessa forma eu tenho que fazer divisão, o valor do A vai dar 18. Pronto, descobri o A. O ideal, a hora que eu descobrir uma letra, já é encaixar ele aqui no triângulo. Ó. O A vale 18. Por quê? Porque agora, para mim fazer os outros cálculos, eu posso usar o valor do A. Quem que eu poderia descobrir agora, o C ou o H? Vamos ajudar a prof. O H. O H? Que fórmula que eu poderia para descobrir o H? Olha lá quantas fórmulas tem para o H. Daria de fazer a última. H A ao quadrado última. igual a M vezes N. A ao quadrado é igual a M vezes N. Só que se eu fizer a última, o que eu preciso descobrir antes? O N. O N. Posso fazer a última, mas eu preciso descobrir o N. Então, professora, dá para fazer o N de cabeça? Até dá, mas eu vou escrever ele aqui. N é igual a A menos M, não é isso, N? Uhum. N é igual a 18 menos 8. Automaticamente eu concluo que o N é 10. 10. Descobri o N. Automaticamente eu posso botar aqui, ó, N é igual a 10. Por baixo, deixa eu só levantar aqui. N é igual a 10. O N não aparecia na figura, mas eu precisei descobrir para descobrir o valor do H, tá vendo? Ó? Agora vamos para o H. H ao quadrado é igual a M vezes N, correto? Então, H ao quadrado é igual, o M é 8, o N é 10, e 8 vezes 10 vai dar 80, certo? Galera, detalhe aqui, tá? Toda letra que tiver ao quadrado, no final eu sou obrigada a fazer o que nessa letra? Sou obrigada a fazer raiz quadrada. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que fazer a raiz quadrada de 80. Como 80 não tem uma raiz exata, normalmente a gente tira a raiz quadrada de 80 e pega a primeira casa após a vírgula. Deu 8,9. Não esqueçam de usar arredondamentos. Como deu 8,94, 4 é menor que 5, então 8,9. Pronto, achei o H. Quem falta eu achar aí na imagem? O C. O C. Qual a fórmula ideal para o C? A, C ao quadrado, C A ao quadrado vezes N. igual a Eu vezes tenho N. duas, né? Tenho duas que eu posso aplicar. Eu posso aplicar de Pitágoras, porque eu tenho o A, eu tenho o B e falta o C.
Ou eu posso aplicar essa aqui, ó, porque eu tenho A e tenho N. As duas fórmulas eu posso usar. Vai dar o mesmo resultado, tá? Vou aplicar a 9, então. C ao quadrado é igual a A vezes N. No caso, C ao quadrado é igual a A, que é 18, vezes o N, que é 10. E 18 vezes 10 vai dar 180. 80. Aí eu vou ter que fazer a raiz quadrada de 180, que dá 13,4. O C é igual a 13,4. Professora, vai acontecer nesse assunto muitas raízes não exatas? Vai. Tá? Opa. Não quer fazer, fiz errado, desculpa. Vai acontecer muitas raízes não exatas nesse caso aqui, tá? E, normalmente, em questões de vestibulares... Ai, cortou meu 180. Em questão de vestibulares, essas raízes não exatas, elas são decompostas. Professora Sandra, o que é raiz decomposta? Só para a gente lembrar. Eles vão fazer isso aqui, ó. 180 divide por 2 dá 90. 90 divide por 2 dá 45. 45 divide por 5, que dá 9. Aí 9 divide por 3, que dá 3. E 3 divide por 3, que dá 1. Nesse caso aqui, eu conseguiria tirar dessa raiz o número 2. Ai, peguei a reta de novo. Não dá para fazer. Nesse caso aqui, eu consigo tirar da raiz o número 2 e consigo tirar da raiz o número 3. Lembra que a gente trabalhou com radiciação? Lá do primeiro bimestre? Lá nos vestibulares, a raiz de C ia aparecer assim, o valor de C, ó. 2 vezes 3, 6. Raiz do 5 que sobrou ali. Então, assim, bem claro para vocês, quando as raízes não são exatas, em questão de vestibulares, de Enem, eles não fazem a raiz aproximada. Eles fazem a raiz decomposta. Isso aqui que eles vão fazer. Eles vão decompor a raiz e vão chegar na raiz aproximada através da radiciação. Que é o que a gente trabalhou lá no primeiro bimestre. Decomposição de raiz. Lembra quando eu falava para vocês da importância de simplificação de raízes? Tá aqui, ó. Agora a gente está aplicando aqui. Então, assim, galera, essa situação de relações métricas, tá? São situações onde a gente vai pegar um triângulo, nesse triângulo vai ter valores que eu desconheço, vai ter valores que eu conheço, e eu vou ter que, através dessas fórmulas que estão aí, aplicar a regra para tentar descobrir o valor desconhecido. Vamos tentar mais um exemplo? Pode ser? Faz assim, ó, antes de a gente tentar mais um exemplo, vocês peguem aí o caderno de vocês, a apostila, não sei com o que vocês estão trabalhando aí, e copiem no caderno de vocês as fórmulas que a prof. Sandra colocou aqui nesse cantinho da tela aqui, ó. Nesse cantinho. Já copiem, porque vocês vão precisar dessas fórmulas para fazer as atividades no caderno de matemática. E lá na apostila, ela não é tão clara, ela não vem todas juntas, ela vem em algumas páginas aparecendo essas atividades. Tá? Copinha ali, porque daí eu vou limpar essa tela, e quando eu limpar a tela, o que vai acontecer? A fórmula vai sumir. Leonardo, o Lucas conseguiu entrar. Se ele não conseguiu, essa aula a prof está filmando, depois ele pode assistir no YouTube, tá, amor? Posso apagar? Todos conseguiram copiar? Eu não, prof, só um pouquinho. Uhum. Sem problema. A gente vai pegar mais um triângulo para aplicar essa relação. Não dá para fazer essa atividade sem as fórmulas, tá? Sem fórmulas tu não consegue. Por isso que eu falei, professora, precisa decorar? Não, precisa compreender como tu vai aplicar ela, tá? No caso, a prof não vai, digamos assim, que
exigir que vocês decorem ela, mesmo se fosse em aula presencial, tá? Mesmo em aula presencial, essas fórmulas elas vão estar presentes nas atividades de vocês o tempo todo. Elas aparecem na prova, tá? Elas vêm sempre anotadinha ali do lado. E quando é uma atividade tipo, é um vestibular, uma coisa, lá no final, sempre aparece assim, no final dos caderninhos, às vezes, fórmulas necessárias, tá? Então, elas vão aparecer. Posso ir adiante, então? Vamos lá. Vou apagar esses e vou botar outro exemplo para a gente treinar a aplicação dessas fórmulas, tá? Vamos lá. Deixa eu limpar o quadro aqui, borracha. Podia não ter apagado aqui, né? Agora já foi. Isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, não se preocupe. Até o final do ano eu vou estar craque. Foi. Vamos fazer, então, um novo triângulo aqui agora, tá? Vou botar um triângulo com medidas diferentes das que a gente trabalhou, para que a gente possa tentar aplicar outras fórmulas, tá? Claro que, com frequência, tu vai trabalhar com as mesmas fórmulas, mas tu vai depender daquele valor que o triângulo vai apresentar para você. Professora, o triângulo sempre vai estar nessa posição? Não, ele pode... Sumiu minha linha? Ele pode até estar com ângulo de 90 graus lá no chão, não tem problema, tá? Só que o importante é vocês perceberem aonde está essa medida. Vou fazer outra aqui para vocês. Outra coisa muito importante, tá? Não necessariamente vai ser obrigada a aparecer no triângulo a medida, por exemplo, a letra M, N. Eu posso, por exemplo, colocar aqui para vocês assim, ó. Descubra o valor do X aqui, por exemplo. Descubra o valor do Y. Deixa eu falar só. Descubra o valor do Y. Eu posso colocar para vocês uma medida diferente. Só que nesse caso aqui, ó, o que vocês têm que estar ligados? Que o X está no lugar da altura. Desculpa, que o Y está no lugar da altura e que o X está no lugar do cateto. No caso do cateto C. Então, na verdade, o que eu quero descobrir nessa imagem? Eu quero descobrir quanto vale o C. Opa! Eu quero descobrir quanto vale o C. Deu a doida aqui no meu outro. Vou ficar louca. E eu quero descobrir quanto vale o H, mesmo que a letra seja diferente. Só que se a gente pensar lá nas fórmulas, o H dá para descobrir tranquilo aqui. Que fórmula que eu descobria que eu uso para descobrir o H aqui? H ao quadrado, que é igual M vezes N. Pronto. Essa é a fórmula que eu vou usar ali. Por quê? Porque não preciso do A para achar o H. Aí eu vou fazer 16 vezes o 25. Aí, no caso, 16 vezes 25 dá 400. Então, H, nem vou botar o quadrado, é igual a 400. Tira a raiz, porque era ao quadrado. O H fica valendo 20. Porque aqui eu tive que fazer uma raiz quadrada. Quando que eu faço raiz quadrada? Só quando o H está ao quadrado. Só quando a letra está ao quadrado. Agora, para mim descobrir o valor do X, o X é um C, certo? Todas as fórmulas do C precisam do A. Ó, C ao quadrado é igual a A vezes N. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é igual a C ao quadrado. Eu posso fazer A vezes H, que é igual a B vezes C. Todas elas precisam do A. Então, automaticamente, mesmo não pedindo, eu vou fazer o valor do A. O que é o valor do A? 16 mais... 16 mais 25. Mais 25. Quanto é que vale o meu A aqui? 16 com 25 dá 41, é isso? 41. 41. Agora, eu simplesmente vou fazer o valor do C. Qual fórmula que eu vou usar? Eu vou usar C ao quadrado, C ao quadrado é igual a A igual a vezes N. No caso, C ao quadrado é igual ao A, que é 41, vezes o C, que é 25. No caso, 41 vezes 25 dá 1025. Esse 1025, eu sou obrigada a tirar a raiz. Não vai dar uma raiz exata, tá? No caso, essa raiz aqui deu 32,01. Eu vou botar 32. Porque deu vírgula 0 e o 0 não precisa colocar, tá? Pronto, achei o valor desses elementos.
É isso que a gente vai fazer o tempo todo com relações métricas. Identificar aqui no triângulo quem são os componentes e aplicar a fórmula. Então, olha só. Essa situação aqui de teorema de relações métricas é uma situação onde você precisa praticar. Essa é a verdade, você tem que praticar. Ele não existe um nível de dificuldade, digamos assim. O que você tem ali é interpretação da imagem. Primeiro passo, você precisa identificar no triângulo onde estão os seus componentes. O A, o B, o C, o H, o M e o N. Saber onde é a hipotenusa, onde são os catetos, a altura e as suas projeções. Segundo passo, você vai ter que descobrir uma letra de cada vez. Se tiver 3 letras, indica 3 pontas. Se tiver 4 letras, indica 4 pontas. É uma conta para cada letra que você vai utilizar para descobrir. Depois disso, você vai ter que perceber que fórmula você vai aplicar. A fórmula que você vai aplicar vai ser aquela onde somente a letra que você quer descobrir você não sabe o valor. As outras letras você vai ter que ter o valor. Porque não tem como eu descobrir o valor de uma letra se eu tiver mais do que uma letra sem valor. Que é o que a gente fez ali agora. Ó. Eu precisava achar, por exemplo, o valor do C, mas eu tinha que pegar uma fórmula que tinha o A e o M, que tinha o B. Eu não podia, naquele caso ali, eu não podia aplicar Pitágoras, porque eu não tinha o valor do B. Eu tinha o valor do A, que era 41. Eu queria o valor do C, mas eu não tinha o valor do cateto B. Ou eu descobriria o valor do cateto B antes de achar o C, porque eu tinha o M. Mas, claro, quanto menos conta você fizer, quanto menos forma você aplicar, mais rápido você termina a atividade. Com mais praticidade. Só que o importante é acertar. Então, galera, trabalhar com relações métricas nada mais é do que descobrir as medidas desconhecidas do triângulo, fazendo a aplicação das fórmulas desenvolvidas por Pitágoras. Essas fórmulas foram desenvolvidas percebendo a relação que existe entre os componentes e as suas medidas. Então, ele igualou, através de fórmulas, medidas de mesmo tamanho.